Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Referência nas análises de água e solo. Com selo internacional e certificados nacionais de qualidade, Instituto de Tecnologia e Pesquisas de Sergipe é parceiro do Homem do Campo. Reforço mecânico do solo. Universidade Federal do Sergipe promove estudos com espécies de capins que ajudam na contenção de áreas de deslizamento. Dia de campo. Técnicos e pesquisadores da Embrapa de Sergipe, Bahia e Alagoas discutem a viabilidade da integração da lavoura, pecuária, floresta. Livre de agrotóxicos, produtor rural de Umbaúba aposta no plantio do chamado café orgânico. E ainda, tem as dicas do veterinário da Indagro para que os criadores evitem prejuízos com uma doença que pode causar a morte nos rebanhos, a diarreia viral bovina. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente porque o Sergipe Rural já começou. O Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe é considerado referência quando o assunto é a análise de solos e água. Com selo internacional de acreditação e 18 certificados nacionais que atestam a qualidade dos serviços do ITPS, é o destino certo de agricultores e pecuaristas quando necessitam de análises técnicas. Veja na reportagem de Lícia Moura e Jorge Henrique. O Laelson é um pecuarista que pretende aumentar o número de seu rebanho. Atualmente, ele possui pouco mais de 500 cabeças na propriedade. Esse número ele quer aumentar em cerca de 20%. E crescendo o rebanho, logo tem que crescer a pastagem. Foi aí que ele percebeu um problema. É que não há terras à venda nas proximidades. E a solução encontrada foi o crescimento vertical. Ou seja, aumentar a produtividade na mesma área. E para isso dar certo, foi necessário fazer análises de solo e água. A gente precisa fazer as coisas da maneira mais correta. Os recursos são escassos e difíceis. Se a gente não procurar aplicá-los da melhor maneira, não vamos obter o resultado esperado. Portanto, para saber se a água serve para as minhas pretensões de irrigar, eu tive que fazer análise. Porque de repente não podia não servir e prejudicar todo o processo. A mesma coisa acontece com a adubação, análise de solo. Se não se faz, não sabe o que precisa, se precisa corrigir solo, se precisa colocar mais ou menos nitrogênio, enfim, os nutrientes de uma forma geral, na dose apropriada para a necessidade. Foi no Instituto Tecnológico de Pesquisa de Sergipe, o ITPS, que as amostras de solo e água foram analisadas. No processo é verificado se o solo é nutrido e o grau de fertilidade. Quando esses agricultores chegam aqui, eles querem saber o quê? Saber o que o seu solo possui de nutrientes. Então, eles buscam fazer análise de solo. Essas análises de solo têm métodos rápidos, dá respostas rápidas para ele. Então, ele, com a posse desses dados resultantes da sua amostra de solo, ele pode fazer exatamente a correção de solo para poder atender aquilo que ele quer é fazer uma adubação racional e econômica e que tenha resultados. E na análise da água é checada a qualidade e se os nutrientes estão alinhados com a finalidade do uso. A análise visa especificamente a gente definir a razão social de sódio e o nível de salinidade ou basicidade da amostra. Ou seja, essa água é muito salobra, é doce, é salina e isso modifica muito a dinâmica de absorção do solo. Pode ser água de poço ou água natural, de rio, de riacho, de córrego, de nascente. Todas essas águas podem ser utilizadas para irrigação, a depender da qualidade da água que está. O ITPS possui selo internacional ISO 17025 e foi contemplado pela 18ª vez consecutiva com o certificado de excelência do Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade. A certificação é oriunda da Embrapa Solos e confere ao Instituto o direito de usar um selo que atesta a qualidade de suas análises. Nossas análises sempre têm atingido a pontuação máxima. Isso é motivo de orgulho, isso é motivo de muita satisfação de estar aqui presidindo um órgão que tem um trabalho de excelência voltado para os interesses do povo sergipano e do Brasil, conforme aqui já foi dito, que nós fazemos análises não só para o estado de Sergipe, mas para os estados vizinhos de Alagoas e da Bahia. Anualmente, o ITPS realiza cerca de 4.000 análises.
Nós atendemos tanto a pessoa física como a empresas também. Então, por exemplo, o Laboratório de Água, nós temos vários convênios com várias indústrias que fazem regularmente a sua análise de água para saber a sua qualidade, para saber se pode usar na sua indústria. Como você, como pessoa física, que tem o seu sítio e queira saber se a sua água de poço é potável ou não. Então, isso faz parte do dia a dia da agricultura do nosso estado, impulsiona a agricultura do nosso estado. Por quê? Porque vai o quê? Aumentar a produtividade daquela cultura a ser plantada. É setembro a previsão de instalação do sistema de irrigação. A princípio serão irrigados 5 hectares. Está tudo planejado, o projeto já está pronto, está tudo aprovado, a energia já chegou, que era um gargalo, já está disponível. Então agora em setembro, quando o tempo melhorar um pouco e permitir as atividades, a gente vai instalar propriamente a irrigação nesses 5 hectares iniciais. Digo iniciais porque se a área não for suficiente para as minhas pretensões, que é de obter em torno de 1.000 a 1.200 toneladas de ração por ano, eu teria que aumentar um pouquinho mais a área. Mas acredito que nesta área vamos conseguir, com a irrigação e a adubação apropriadas. E agora a gente muda de assunto para falar sobre 2 espécies de capim utilizados na contenção de áreas de encostas para evitar deslizamentos de terra, o vetiver e o paspalum. A eficiência das gramíneas virou tema de pesquisa de professores e estudantes da Universidade Federal do Sergipe. Confira. Investimento em projetos de drenagem e obras de infraestrutura são algumas soluções apontadas para evitar deslizamentos de terra em encostas causadas pela chuva. Mas a Universidade Federal de Sergipe realiza uma pesquisa que visa mostrar o potencial dos capins vetiver e paspalum como opções na contenção das áreas de morro. Consequentemente, em períodos de muita chuva, principalmente em encostas, em áreas urbanas ou áreas rurais, essas espécies trazem resistência à erosão, dificultam o processo erosivo. E esses desmoronamentos, desses deslizamentos que normalmente a gente vê, aqui em Aracaju a gente viu no período da chuva forte, elas diminuem bastante ou até quase que eliminam por conta da resistência que essas espécies trazem ao solo. Estudante de engenharia agronômica, o Walter pesquisa as gramíneas há 1 ano e meio. O foco é ver se as plantas podem ser usadas como reforço mecânico do solo em encostas e taludes de rios. O que a gente já pôde perceber, a alta densidade, o volume do sistema radicular, a profundidade que ele consegue alcançar e a sua potencialidade na aplicação, na redução de processos erosivos. O sistema radicular das gramíneas, ou seja, a raiz, pode crescer até 2,5 metros em 90 dias. Esse tempo curto é uma grande vantagem se comparado às árvores. Pela imagem dá para perceber muito bem a diferença do sistema radicular de uma árvore para uma gramínea, não é? O sistema radicular da árvore, primeiro, as raízes são mais grossas, né? E muito em menor volume. Não é? E demoram muitos anos. Uma árvore como essa aqui foram muitos anos para desenvolver, né? Para que se chegue a uma arquitetura de raiz como essa. As gramíneas não, eles desenvolvem muito rápido, com muito volume. E diferente do que a maioria pensa, as raízes grossas são menos resistentes que as raízes finas. As raízes finas, em geral, são mais novas e tem muito mais resistência, testes que a gente fez de resistência à tração mesmo aqui, provando o quão as raízes finas são mais resistentes que as grossas. E por ela estar em muito maior volume no solo e em maior profundidade, o sistema radicular das poáceas, das gramíneas, trazem de fato mais resistência. Este é um local que representa bem a função das gramíneas em áreas de encosta. Aqui já houve no passado, antes do plantio do capim, grandes deslizamentos de terra. Dona Eliene é moradora da região há mais de 50 anos e guarda na memória o medo que vivia de uma tragédia iminente em tempos de chuva. Quando chovia aqui era o desespero, né? Porque tinha ainda tinha mais 2 casas ali do lado antes de fazer essa reforma e caiu, inclusive. Eu conhecia a pessoa que morava, tinha filhos, tinha 2 ou 3 deficientes e era sufoco mesmo. Inclusive essa chuva agora, se não tivesse essas
essas graminhas aí, eu acho que tinha ido um bom pedaço também. Para o professor, coordenador da pesquisa, o plantio dos capins é uma excelente alternativa para as cidades que possuem áreas que podem sofrer deslizamentos, pois além de prático e rápido, o capim é de baixo custo. O custo é infinitamente menor. São espécies que se adaptam ao período seco e ao período muito úmido, tem rápido desenvolvimento, rápida cobertura vegetal e traz uma resistência em profundidade no talude, diminuindo em muito as possibilidades de desmoronamentos nas áreas urbanas e rurais também. E chegou a hora das notícias da meteorologia. As instabilidades com períodos de abertura de sol vão marcar os próximos dias em Sergipe. Acompanhe no mapa a previsão do tempo no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, nuvens carregadas que chegam esta semana podem provocar chuva no estado. Na região litorânea, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, tempo nublado em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, a previsão é de chuva rápida em áreas isoladas. Na quarta, quinta e sexta, o sol aparece entre nuvens. A temperatura durante a semana deve variar entre 18 e 31 graus. No município de Pacatuba, a temperatura deve chegar aos 27 graus, 28 em Indiaroba e 29 graus em Simão Dias. A seguir, vamos mostrar a aposta de um produtor rural do sul do estado que investiu no plantio de café sem o uso de defensivos agrícolas. E ainda, a gente traz os detalhes do Dia de Campo promovido pela Embrapa, que reuniu técnicos de Sergipe, Bahia e Alagoas para discutir a viabilidade da integração lavoura, pecuária, floresta. É depois do intervalo. A gente volta já. Técnicos e pesquisadores da Embrapa dos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas estiveram reunidos no município alagoano de Jequié da Praia para discutir a viabilidade da integração da lavoura, pecuária, floresta. Confira. A integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF, é uma estratégia de produção que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais, dentro de uma mesma área. Pode ser feito em cultivo consociado, em sucessão ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para todas as atividades. E foram essas vantagens mostradas pelos pesquisadores da Embrapa Tabuleiros Costeiros nesse encontro técnico. Como propagar? O que você perguntou, como é que nós vamos propagar isso aí? Propagando, trazendo dessa maneira, trazendo gente aqui, fazendo dia de campo e fazendo curso, treinamento de como fazer isso aqui. Essa é a maneira que a gente vai divulgar. Lá em Sergipe, claro, Sergipe tem coqueiro, tem tudo, e já tem coisa semelhante em seu Pina. Então a gente traz o pessoal aqui, leva lá e outra, aí vai propagar fácil. A Fazenda Bolandeira cultiva coco e usa a área entre as plantas para o pastejo de animais de engorda. E abriu as porteiras para os estudos conduzidos pela Embrapa. E já foram percebidas melhorias. Antes da Embrapa entrar para cá, junto com a gente nesse projeto, nós não tínhamos a parte do ILPF plantado, né? Só tínhamos a pecuária e a coqueira. Então, quando a gente começou com o ILPF, nós tivemos assim, eu não posso quantificar no coqueiral. Sabemos que ela melhorou, mas a gente vai começar a medir essa produção. Mas em relação a nossos bezerros, nós estamos tirando bezerro com mais peso. O nosso pastagem, a gente consegue ter uma volta do nosso animal, acho que uns 4, 5 dias antecipado do que os que não têm a glicídia. Então, vamos dizer que nós tiramos o nosso gado onde não tem a glicídia com 30 dias e onde tem a glicídia com 24, 23 dias. A gente já consegue ter esse manejo de novo dos nossos animais. A gente fez a parceria buscando a implantação do sistema integrado, onde ele pudesse ter uma recuperação da área de pastagem para poder ter a produção de bovinos de corte e, junto a isso, um sistema de produção mais sustentável, onde a gente reduzisse os custos de produção, associando a glericídia, que é uma leguminosa, que promove a fixação de nitrogênio no solo e a ciclagem de nutrientes. Então, ele reduz o custo de produção do coqueiro, que reduz a necessidade de comprar o insumo externo, um adubo químico, e a gente consegue também alimentar os bovinos com essa glericídia, que também supre
a necessidade proteica desses animais. Na área foi introduzida a gliricídia, uma leguminosa com diversas propriedades. Entre elas, possibilidade de fabricar forragem para alimentação animal, fixação de nitrogênio no solo, conforto térmico para os animais, entre outras. A maioria dessas características eram desconhecidas por seu Val, produtor alagoano. Eu tenho plantado em casa só na cerca viva, mas não sabia para que servia ela. Eu sabia para que ela servia para uma cerca viva, né? Mas não sabia o valor importante dela. A ideia que o senhor percebeu aqui pode colocar em prática na... Não, já a partir para a semana já vou colocar em prática. Na área do produtor Arthur, já existe um cultivo integrando lavoura, pecuária e floresta, utilizando o eucalipto. Durante o encontro, ele percebeu que a gliricídia pode ser uma opção interessante para ele e estava ali para aprender. É preciso conhecimento, né, e muita informação, porque você imagina, você tem glicídia, que você tem muito pouca informação, é uma cultura nova. Tem coqueiro que está com preço muito ruim, coco, né? Já o agricultor sofre porque não tem renda do coco. E o gado, né? Tem as doenças, os partos, as vacas, os reprodutores, né? Tudo isso, inseminação, é uma série de problemas. Mas por isso que tem que se cercar de informação. Tem que se cercar de informação. Muita informação, conhecimento, né? Prática, senão não vai. A visita técnica funcionou como uma capacitação para assistentes técnicos e produtores, num rico intercâmbio com pesquisadores e agentes técnicos. Entre os principais benefícios da ILPF estão o melhoramento da qualidade e conservação das características produtivas do solo, manutenção da biodiversidade e sustentabilidade agropecuária, flexibilidade, que permite ser adaptado para diferentes realidades produtivas. O que ficou mais importante é as possibilidades que nós temos de trabalhar o ILPF, independentemente das áreas, que a gente pode trabalhar de formas distintas, adequando à condição do produtor, né, de acordo com o que ele quer trabalhar. Então, esse sistema, essa tecnologia possibilita exatamente essa adaptação para que possa ter um maior proveito de forma mais sustentável. Ao todo, serão 3 encontros na série de eventos denominados ILPF no Nordeste, Aprendizados e Desafios, promovidos pela Embrapa e parceiros em estados do Nordeste. O primeiro foi aqui em Alagoas. Apresentar os resultados das pesquisas faz parte do compromisso da Embrapa. O lucro da Embrapa é justamente a adoção da tecnologia que ela gera, né? Então isso aí não dá uma satisfação só para a gente, não. É para a sociedade e a gente fica muito contente com isso. E do município alagoano de Jequiá da Praia, a gente viaja agora a Umbaúba, na região de Sergipe. Nossos repórteres foram conhecer de perto a aposta do senhor Valdomiro, produtor rural que investiu no plantio do café orgânico. O produto é uma das alternativas dos agricultores da região para amenizar os efeitos causados pela queda da cultura da laranja. A reportagem é de Patrícia Dantas. Já tem alguns anos que os agricultores da região sul de Sergipe vêm diversificando a produção. A laranja, que reinava absoluta décadas atrás, vem dando lugar a outras culturas. E viemos até Umbaúba conhecer um cultivo pouco conhecido no estado, o café. O espaço dedicado ao grão não é tão grande. São cerca de 400 o número de plantas que formam todo o cafezal do seu Valdomiro, ou Didi, como é mais conhecido. Mas é nessa área, mais próxima à casa, com pouco mais de 200 pés de café, que Didi tem mantido a rotina no manejo do grão, que é produzido sem o uso de agrotóxicos. O agrotóxico, ele traz muita doença, né? E a gente usando o orgânico, a gente prevê a saúde, né? A terra fértil da região faz o manejo se tornar mais simples. Em 4 anos de produção, não foi preciso usar qualquer produto para pragas ou doenças, nem mesmo os naturais. A produção acontece 2 vezes ao ano, numa safra maior e numa safrinha. A produtividade é boa e o que não é consumido já tem destino certo. Aqui vai uma parte para um rapaz da cidade, né? O Ailton Vanderlei, e a outra parte eu uso. É usado aqui mesmo em casa, né? A família, entre a família. O café que ele colhe seca e é armazenado.
Semanalmente, a rotina de Didi é essa: pisar os grãos à moda antiga. Na sabedoria deste senhor, no alto dos seus 73 anos, essa é a forma mais eficiente para produzir um café saboroso. E aí, seu Didi, colheu, secou, Sequei, pisou, e pisei, agora? E agora está pronto para torrar e fazer o café. O senhor disse que dessa forma ainda seca que o senhor manda para o... Para o colega, né? É. E o meu é pisado aqui mesmo, e torrado e pisado de novo para fazer o pó e usar. Depois é só? Usar. E é gostoso, viu? O governo municipal de Umbaúba apoia a diversificação na produção no município. O café, a gente vê uma grande oportunidade para a geração de empregos e renda no município. Você vê o seguinte, que a gente está buscando a diversificação, né, como oportunidade. Quer dizer, estamos tentando mostrar ao produtor, levando conhecimentos, e que realmente há condição de você diversificar e realmente ter uma fonte de renda para a sua família. Em instantes, veterinário da Indagro dá dicas para o criador evitar prejuízos com a diarreia viral bovina. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Estamos de volta, agora para falar sobre oportunidade de assistência técnica. Até o dia 15 de setembro estão abertas as inscrições para os cursos de técnico de campo, técnico especialista e supervisor técnico promovidos pelo Senar Sergipe. Entre as áreas de atuação, a agroindústria, apicultura, avicultura, ovinocultura, pecuária de corte e pecuária de leite. Para tirar dúvidas e obter mais informações, é só enviar e-mail para ate@senarsergipe.org.br. E o governo do estado, através da Indagro, tem feito a diferença para orientar criadores e evitar doenças nos rebanhos. As capacitações técnicas são acessíveis aos criadores dos 4 cantos do estado. E aqui no Sergipe Rural, você acompanha as dicas semanais do veterinário Marcos Franco. Hoje, o assunto é a diarreia viral bovina, doença que pode causar sérios prejuízos econômicos. Acompanhe. Falar em diarreia logo vem à nossa mente como uma forma de consequência de uma alimentação inadequada. Mas existe a diarreia viral bovina e, como o próprio nome já diz, ela é contraída a partir de um vírus. Sobre o assunto, eu converso agora com o veterinário da Indagro, Dr. Marcos Franco. Bom dia, doutor. Que vírus é esse e de que forma que os animais contraem esse vírus? Esse vírus é um vírus que existe há muito tempo na pecuária leiteira, que no Brasil afeta 60% das vacas e traz graves problemas para a produção. Exemplo, existe diminuição na produção de leite, existe abortamento, produção de muco, levando o quê? Levando a um prejuízo que não é interessante para a atividade pecuária. Ou seja, são grandes os impactos aí que essa doença pode trazer. A gente pode chamar de doença, né? Verdade. Ou seja, ele traz grandes impactos na produtividade, ou seja, a vaca vai diminuir a sua produção tanto de leite como a produção de bezerro, trazendo os prejuízos e confundindo com inúmeras doenças, como com a leptospirose, com a brucelose e muitas vezes por uma falta de uma identificação correta da doença e a vacinação, vamos trazer graves prejuízos para a nossa propriedade. O senhor já trouxe aí para a gente a questão da vacinação, então a forma de prevenção para evitar que essa doença assole os animais seria então a vacina. A vacina é uma das medidas mais importantes, mas a medida mais importante é a identificação da doença através da sorologia, a coleta do sangue e enviar para o laboratório para a identificação correta do vírus. Para quê? Para posteriormente fazer a vacinação para que a doença não propale, mas os animais tratados, eles serão doentes e a doença é ruim porque vai levar fatalmente à morte, trazendo prejuízos que não é necessário para uma propriedade rural. Doutor, e de que forma o produtor rural ele pode identificar que aquele animal ele está com esse tipo de diarreia? Porque a diarreia, como eu falei, ela pode ser também só consequência de uma alimentação ruim, de um leite, algo do tipo. Mas como é que ele vai saber que é a diarreia viral? Através da coleta do sangue
para o quê? Para identificar corretamente o vírus que está provocando a diarreia viral bovina. Ou seja, só existe uma identificação correta através de laboratório. Muitas vezes existe na propriedade aborto, que pode ser por leptospirose, pode ser por brucelose e também pode ser por diarreia viral bovina, também com a IBR. Condição principal, abortou na minha propriedade, tomar providência para a identificação correta do agente etiológico que está provocando a doença, que pode ser uma brucelose, pode ser uma leptospirose, mas também pode ser uma diarreia viral bovina, que todas as 3 doenças existe condição de proteger, ou seja, a vacinação é a maior arma do produtor para quê? Para que essa doença não persista. Se o animal estiver doente, não existe medicação no mercado ainda que cure a doença. O certo é proteger para que a doença não apareça, trazendo prejuízo ruim para a propriedade, ou seja, trazendo dificuldades para o produtor. Olha aí, informações importantes. Então vamos, atenção às dicas. Primeira coisa, aborto não é algo normal. Então, se seus animais estão com ciclo de abortamento, procurar logo um veterinário, uma autoridade no assunto para poder identificar e ver se realmente é consequência dessa diarreia. Uma outra questão importante que o doutor colocou aqui é a questão do tratamento. Infelizmente, essa é uma doença que não há tratamento, não é isso, doutor? Correto. Não existe tratamento para diarreia viral bovina. Existe tratamento para os sintomas, mas o animal persiste com o vírus no seu corpo, consequentemente transmitindo essa doença para os demais. Isso não é necessário, não é o correto que ocorra numa propriedade. Ok, doutor Marcos Franco, muito obrigada por sua participação. Fica a dica, vacinação e atenção aos seus animais para evitar prejuízos. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do nosso programa. Anote o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.